E agora uma notícia urgente. O ministro Alexandre de Moraes afirma que o STF tem sim competência para julgar militares. A apuração do Caio Junqueira, meu companheiro, que chega agora com a gente. Caio, conta. Boa tarde, Raquel. Prazer estar aqui contigo. Vamos lá. Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes acaba de sair, decisão importante, Raquel, que fixa a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os crimes ocorridos em 8 de janeiro, independentemente dos investigados serem civis ou militares. Ou seja, ele acaba deferindo uma representação da Polícia Federal e autorizando que a Polícia Federal instaure procedimentos contra militares da ativa e da reserva que, de alguma maneira, estejam envolvidos nos atos golpistas ali de 8 de janeiro. Qual que é a tese principal aqui utilizada na decisão? É que o Código Penal Militar não tutela a pessoa do militar, mas sim a dignidade da própria instituição das Forças Armadas, competência, conforme praticamente decidido por essa Suprema Corte, ao definir que a Justiça Militar não julga crimes de militares, mas sim crimes militares. Ou seja, o entendimento ali do ministro Alexandre de Moraes é que a Justiça Militar cabe julgar crimes militares. Quando se tratam de crimes comuns, cabe à Justiça comum julgar. Logo, ficará a cargo do Supremo Tribunal Federal fazer este julgamento acerca da responsabilidade de militares, da participação de militares nos atos golpistas de 8 de janeiro. Raquel. Caio, então só frisando a informação importante que você trouxe, o que o Alexandre de Moraes está entendendo é que crimes militares devem ser julgados pela Justiça Militar, mas crimes cometidos por militares que forem crimes comuns, como imagino, ele está entendendo que são os atos contra o Estado Democrático de Direito ou esses atos de vandalismo, aí é justiça comum. E, Caio, aproveito você para tentar tirar de você mais apuração. Nós já sabíamos que tinha um embate sobre isso entre os militares e o Alexandre de Moraes. Você antecipa alguma reação do Exército? Porque já tem inquérito militar em curso dentro das Forças Armadas. Isso, tem aqueles inquéritos, Raquel, contra quem já foi... 7, se não me engano, Isso, né? Exatamente, contra os militares que já foram identificados. Tem mais um trecho ali, Raquel, que é interessante, que ele diz que ele pede ali um respeito ao devido processo legal e à tese, ao princípio jurídico do juízo natural. Ou seja, como é o Alexandre de Moraes, o relator responsável por toda a investigação dos atos golpistas de 8 de janeiro, então todos os investigados devem ficar alocados ali com ele. E tem uma frase aqui da decisão dele que eu acho também importante trazer, que ele diz que é importante, o Estado Democrático de Direito não distingue servidores públicos, civis ou militares, sejam das Forças Armadas, sejam dos estados, entre parênteses, policiais militares. Para te responder, ou seja, para não te responder, não tenho a resposta ainda como que isso bateu lá no Exército. Mas agora, saindo aqui do estúdio, farei essa apuração junto com você também, Raquelzinha. Certeza que você vai ter essa resposta já já. Caio, o que me diziam as fontes militares antes dessa decisão do Moraes é que não iriam entrar em embate com ele, que se ele decidisse, assim seria. A ver. Isso aí, Raquel. Vamos lá. Obrigada, querido. Doutora Gabriela, volto direto com você. Ministro Alexandre, então, entendendo que o STF tem competência para julgar militares, está certo ou está errado? Está certíssimo, né? A gente tem um governo civil, né? Já é estranho os militares julgarem os militares. Eu já sou mais radical ainda, por mim não precisava nem ter justiça militar, né? Não tem sentido ter uma justiça paralela, né? Porque mas não está prevista na Constituição a justiça militar? Não, tá. Eu estou querendo aqui já ser radical, mundo ideal. Mas a justiça militar, ela vamos falar o técnico. O previsto é que a justiça realmente, de fato, o que se entende, né? E que é defendido também por nós constitucionalistas, que a justiça militar, ela serve para julgar os militares, né? No âmbito das relações dentro das Forças Armadas. Quando envolve civis, a competência é com relação
acontecimento, ao fato. Se envolve civis, quem deve julgar é a justiça comum. Então, faz sentido. Olha, um militar, eles têm lá a hierarquia deles, lá cometeu um crime interno, lá desrespeitou o superior hierárquico, enfim, vai ser julgado pela justiça militar. Agora, quando um militar mata um civil, atinge o Estado Democrático de Direito, né? Individualmente, sem estar dentro das Forças Armadas, não é numa guerra, né? Uma guerra declarada, quem deve julgar, por óbvio, né? Parece um entendimento óbvio e que bom que eu não, a gente acabou de saber aqui, né? Ao vivo, não consegui estudar a decisão dele, mas que bom que houve essa decisão. Eu imagino que tenha tido até, isso estava sendo discutido já no plenário do STF. Não sei se é uma decisão só dele ou se foi uma decisão do plenário, porque essa discussão vem já desde a semana passada. Então, faz sentido, sim, que se ele agiu como civil, que ele seja julgado como civil, não tem que ter privilégios. Joel, minha primeira apuração, e ainda antes da decisão do Alexandre, porque a gente já sabia que tinha essa tendência, é que os militares vão aceitar que alguns sejam julgados na Justiça Civil, não vão entrar em embate com ele. Mas certamente não vai cair bem nas Forças Armadas. É mais um conflito do governo Lula com as Forças Armadas? Isso é o caso até do Judiciário do STF contra a Justiça Militar, decidindo que os militares têm menos espaço do que talvez achassem que tivessem na hora de julgar crimes cometidos por militares. Então, o militar, fora do tempo de serviço dele, vai lá participar da tentativa de golpe, vai ser julgado como todo cidadão brasileiro será julgado na Justiça Comum. É bom que seja assim mesmo, porque existe essa percepção muito forte. Eu nem sei se ela é justa ou se ela é injusta, mas existe uma percepção forte e, portanto, acho que, no mínimo, mostra um pouco de falta de transparência de que é bom para o militar ser julgado na justiça militar, que isso, de alguma maneira, favorece. E não deveria acontecer uma coisa dessa, né? Assim como a gente vê para o político, que é julgado com fórum especial lá no Supremo, a gente fala, poxa, isso é um privilégio que ele tem, não deveria ter. Todo cidadão, não estou argumentando que realmente não deveria ter, mas é um privilégio, sabe? Há essa percepção de que a justiça militar acaba sendo um privilégio para os militares. Portanto, naqueles crimes que não tem nada a ver com o Exército, que foi cometido por um indivíduo que é militar, mas é um crime comum, que seja julgado do ponto de vista da igualdade com todos os cidadãos na justiça comum. Hélio, a justiça militar é um privilégio dos militares? Acerta ou erra, Alexandre de Moraes? Raquel, assim, me parece uma decisão razoavelmente normal. Agora, eu faria a seguinte pergunta, que eu não sei responder. Qual é a jurisprudência brasileira desde a Constituição de 88? É de que o militar, quando está suspeito de cometer um crime e é julgado, ele é julgado por quem? Por que eu estou perguntando isso? Porque no Brasil está havendo um enorme ativismo e uma nova hermenêutica da Constituição Federal. Toda hora se muda a interpretação, se muda a jurisprudência anterior e tal. Então, a única pergunta que eu faria é a seguinte: já era esse o entendimento e ele sedimentou o entendimento, ou ele está fazendo uma nova leitura e aí, novamente, a gente tem essa insegurança jurídica, essa nova interpretação que está acontecendo no Brasil, acho que nos últimos 4, 5 anos, entendeu? Essa é a minha preocupação. Leitura ou já era o entendimento? Doutora, eu estou entendendo que é uma nova leitura. Não, já era um entendimento, já. Eu até estava aqui procurando para ver se a decisão foi mesmo unilateral do Alexandre de Moraes ou se já teve alguma decisão do plenário. Isso já vem sendo discutido no Supremo Tribunal Federal por conta de uma lei que estava ampliando as competências da Justiça Militar, mas já era entendimento da jurisprudência que quando o bem jurídico tutelado é o bem das Forças Armadas, aí faz sentido que seja julgado pela Justiça Militar. Mas quando é um bem civil ou quando é, né, uma vida civil, então seria... Porque aí o militar não está agindo em nome das Forças Armadas, ele não está agindo dentro da estrutura das Forças Armadas, ele está agindo como um cidadão comum, né? Então, ele tem que ser julgado pela Justiça Comum. Renato, não, quer fazer alguma observação? Não, depois eu tenho uma provocação extra para você. Então faz a provocação e a gente manda junto. Não, o seguinte, porque nesse inquérito, nesses 7 inquéritos militares que já estão correndo na Justiça Militar, eles se referem apenas a militares que participaram ativamente dos atos golpistas do dia 8, que foram lá, participaram, eventualmente quebraram, vandalizaram
falaram que estavam ali. Tem uma grande resistência dos generais a fazer qualquer tipo de punição àqueles que deixaram que os acampamentos golpistas permanecessem nas portas dos quartéis-generais do Exército. Minha dúvida é, será que com essa decisão do Alexandre de Moraes vai ter punição para isso? Eu espero que sim. Eu espero que exista punição para todos aqueles que, de alguma forma, direta ou indireta, contribuíram para os atentados antidemocráticos. Isso vale para os financiadores, isso vale para quem participou, isso vale para quem prevaricou. Quem prevaricou tem que ser, obviamente, responsabilizado por isso. Agora, eu queria fazer uma outra provocação aqui. Duas, na verdade. Por que a Constituição brasileira garante que o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República? Por que ele garante o poder civil sobre o poder militar? O que a própria Constituição, e parece que aqueles que falavam que estavam defendendo a Constituição e tal, esqueceram disso. O que a própria Constituição garante? Que quem dá a última palavra sobre o que é ou não constitucional é a Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa discussão aqui, por mais justa e democrática que seja, se está ou não está previsto na Constituição, essa palavra é dada pelo Supremo Tribunal Federal. Provavelmente a decisão agora foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas acho que dificilmente ele não vai submeter ao plenário, como todas essas decisões mais importantes têm sido submetidas ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Arrisco dizer que isso, inclusive, já está articulado no Supremo para que pelo menos 9-11 seja o resultado. Vamos ver se será 11-0 para o telespectador da CNN. Resta saber como os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro irão se posicionar sobre o tema. Gabriela, dúvida, se for a plenário, é referendado? Ah, com certeza, porque é isso, já tem uma jurisprudência, já tem uma discussão anterior e acho muito difícil não ser referendado. Talvez seja esse, né, 2 votos a menos, mas eu acho que vai ser referendado sim. E é isso, gente, o governo é civil, né? Não faz muito sentido, como eu falei, radicalizando, não faz sentido a gente ter uma justiça militar paralela, né? Um poder paralelo. As Forças Armadas, elas estão aqui para servir ao poder civil, para defender o Estado Democrático de Direito, mas também se submetem à Constituição. Por que eles não se submeteriam ao Supremo Tribunal Federal? Não tem nem lógica isso. A gente vai ter uma justiça que corre fora do Supremo Tribunal Federal? Tem razão, Renato.